Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos começar mais um estudo e essa vai ser uma extensão do que nós vimos semana passada, em Mateus 7, 21 a 23. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Mateus 7, a partir do 21 até o versículo 23. Vou pedir ao irmão que leia, irmão, por favor. Mateus. Todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Nem em seu nome não expulsamos demônios? Nem em seu nome não fizemos muitos milagres? Então direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém. Obrigado, meu irmão. Vamos orar? Senhor, te louvamos, ó Pai, por essa manhã. Te pedimos direção, porque somos tão limitados para entender a Tua palavra, para aplicar em nós. Nos ajude, Pai, a encontrar verdades que vão de encontro ou vão contra, Pai, as nossas vontades, para que façamos a Tua. Se conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, revisando rapidamente o que a gente viu semana passada com o irmão Gustavo, nós temos 3 pontos para lembrarmos desses mesmos versículos, que é a crença correta. Lembrando que aqui, e nós foi falado isso também no catecúmeno, muito interessante, que milagres, fazer milagres, profetizar, não é evidência de salvação. Nós lemos aqui agora, né? E nós vimos também no versículo 21, com o irmão Gustavo, que esse Senhor, Senhor, é um sinal de intimidade, ou alguém que busca ter intimidade quando não tem. Porque de fato não houve arrependimento. Outra evidência de salvação, arrependimento. Então, a crença correta é o que conta. A crença correta é o que conta. Não? E o nosso irmão Vitor usou o exemplo de Judas, que é o melhor exemplo para a gente poder ler esse texto aqui e lembrar biblicamente de alguém. Porque Judas, ele profetizou, ele expeliu demônios, ele fez milagres. E ele não era um convertido. Então, o primeiro ponto que o nosso irmão trouxe foi a crença correta. Segundo ponto, forte sentimento. Onde há esse forte sentimento, como a gente leu aqui, Senhor, Senhor, há um sentimentalismo muito grande, muito exacerbado, quando não há de fato fé. E isso é um problema. Nosso irmão usou até esse exemplo de as pessoas têm uma fé em nada. E como a gente já ouviu aqui, fé na fé apenas. E terceiro ponto que ele trouxe foi obras humanas. Aquilo que você faz, a gente está vendo isso em Romanos aos montes, né? Graças a Deus por isso. Aquilo que você faz não te salva. E a gente vê aqui práticas verídicas, ou melhor, práticas que são verdades e que são de fato boas obras, né? Profetizar, expelir demônios,
E fazer milagres são práticas ou boas obras, né? Dons dados por Deus. Só que isso não quer dizer que essa pessoa é cristã. Então foram esses 3 pontos trazidos pelo nosso irmão Gustavo. E hoje nós vamos ver, tendo estabelecido esses princípios, né, do estudo passado, nós vamos ver alguns exemplos práticos da nossa vida. Alguns a gente tende a se identificar e outros não, que vão mostrar para a gente o quanto a gente deve se policiar, o quanto a gente deve estar atento àquilo que estamos fazendo e quais são as nossas motivações. 1 João 3:3, vou pedir ao irmão que leia, para a gente poder meditar. E aí, lembrando que toda citação que a gente lê aqui é do pastor Martin Lloyd Jones. 1 João 3:3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores como as suas zombarias, andando segundo os seus próprios costumes. O fato é que ninguém pode purificar-se a si mesmo sem primeiramente examinar-se. Irmãos, o entendimento que nós temos é que, e nós vimos isso aos montes, principalmente no capítulo 7, desde quando a gente começou a falar sobre apontar o dedo, sobre estar pronto a dizer aquilo que a pessoa está fazendo de errado. Mateus 7 tratou disso com mais detalhes, quando lemos não julgueis, né? Vimos que de fato devemos estar atentos a como vamos julgar de maneira santa, de maneira a preocupar-se com aquele que vai ouvir esse julgamento, e entendemos que devemos julgar, mas tendo como régua a palavra de Deus. Então, nós vamos continuar tratando sobre como nós devemos julgar a nós mesmos. Então, relendo aqui a citação, o fato é que ninguém pode purificar-se a si mesmo sem primeiramente examinar-se. E aí a gente vai para a primeira prática, e nós vamos notar que todas as práticas que nós vamos tratar aqui, elas são práticas boas, são práticas de fato que nós precisamos para a nossa vida. Porém, todo exagero é pecado. Até porque quando nós exageramos em alguma coisa, é sinal que estamos deixando outras coisas essenciais de lado. Então, o primeiro ponto aqui é frequentar reuniões. Então, todos esses pontos são trazidos pelo pastor Martin Lloyd Jones no livro dele, e ele vai trazer para nós meditarmos aqui, e nós vamos fazer essa prática aqui, de olharmos os pontos que vamos colocar e os irmãos contribuírem, ok? Então, sobre isso, para que nós possamos entender e discutir, tá bom? Então, vou ler uma citação dele aqui, que vai ajudar a gente a entender o que a gente vai fazer aqui, tá? Tendo assim estabelecido os princípios fundamentais, agora passaremos a tratar de alguns pontos, de alguns poucos detalhes práticos. Esses detalhes têm por finalidade advertir-nos acerca das maneiras sutis pelas quais podemos enganar-nos. Maneiras sutis pelas quais podemos enganar-nos. Então, a primeira é frequentar reuniões. Nós entendemos que o culto é um chamado, o culto é uma convocação, não é isso? E aqui, quando a gente coloca reunião, a gente está incluindo não só o culto, mas a IBD, reunião de oração, e a gente tem os encontros dos homens, das mulheres, e de fato, estar com os irmãos é maravilhoso. Agora, quando a gente coloca
as nossas motivações apenas nisso, para preencher um vazio, nós sabemos que nisso há um problema. Próximo. Bênçãos vinculadas ao Evangelho. Elevados sentimentos, orientação, cura. Veja, o ímpio que está no meio de nós, ele desfruta de bênçãos vinculadas ao Evangelho. Ele vive elevados sentimentos, porque ele participa do culto, ele canta, ele vive esses momentos de orientações, como está escrito ali, onde nós aconselhamos uns aos outros, participam das nossas conversas, estão no nosso meio e, de fato, vão sendo, de certa maneira, abençoados com isso, mas não há salvação neles, né? Próximo. Organizações, denominações, igrejas particulares ou algum outro movimento ou confraternização. Vejam, aqui bate muito com o que a gente viu no primeiro ponto. E a Igreja Presbiteriana, a IPB, ela tem uma boa estrutura de organizações, de sociedades internas, onde os irmãos participam. A nossa congregação ainda não, somos congregação, mas as igrejas mais estruturadas têm isso. Isso é bênção. Isso é bênção. Tem a SAF, a UMP, a UPA, são sociedades internas, são grupos que são levantados a ajudar na evangelização desses outros grupos, né? A SAF, a evangelização de mulheres, a UMP, a comunhão entre os jovens e a evangelização de jovens. E de fato isso é maravilhoso. Participei disso por muitos anos, foi bênção demais. E ontem, pensando sobre isso, pensando sobre esse ponto que o pastor coloca, estava meditando o quanto muitas vezes nós temos as motivações erradas ao participar desses eventos. E os irmãos podem pensar e meditar sobre isso, né? De acampamentos, de eventos entre casais, né? Coisas que de fato trazem alegria ao nosso coração, de confraternizar, de conhecer novas pessoas. Mas onde está a nossa motivação? Esse o ponto aqui que precisa ser pensado. De fato, nós somos seres sociais. A gente, em sua maioria, ou na maioria das vezes, a gente quer estar junto das pessoas. E como que a gente lida com isso? Ele fala: há indivíduos que, por natureza, preferem ter contato com pessoas morais e não com pessoas imorais, mas que nem por isso são crentes. Então, esses ímpios que estão no meio de nós, eles têm prazer de estar no meio de nós. Por quê? Porque no meio cristão haverão mais pessoas morais, pessoas que buscam seguir a vontade de Deus, a lei de Deus. E esses ímpios, eles têm prazer de estar mais no nosso meio do que de pessoas imorais. Mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, de fato. A gente está seguindo aqui. Aspectos sociais e gerais do cristianismo. Esse ponto que ele traz aqui, a gente já citou aqui que esse livro é da década de 50 e como no nosso contexto ele se encaixa muito bem. Veja, o que ele quer dizer com aspectos sociais e gerais no cristianismo. Ele dá o exemplo da política, onde há indivíduos que usam palavras como religião e família e se apropriam do cristianismo de maneira a dizer: eu sou cristão, vote em mim. De fato, é bênção
ter pessoas que vão levar princípios cristãos, porque facilmente nós vemos o quanto isso tem sido perdido. Então, a grande questão que ele coloca aqui é reduzir o evangelho ao anticomunismo. É isso que ele usa aqui. Reduzir o cristianismo ao anticomunismo e buscar encapsular a verdade de Deus em políticas sociais e gerais, quando o cristianismo é muito, muito mais que isso. Então, o indivíduo acaba se persuadindo de que, por ser um anticomunista, necessariamente é um cristão. É isso que ele coloca. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. A gente pode pensar, por exemplo, na questão de um time que você torce. Então, se você torce, por exemplo, para o Flamengo, você vê alguém com a camisa do Flamengo, você se identifica com aquela pessoa, não é assim? Por quê? Porque, de fato, há algo em comum com ela, imediato. Então, o grande perigo nosso, nesse ponto que ele está colocando de política, é esse, de nós nos identificarmos com uma outra pessoa que tem princípios parecidos com o nosso politicamente, e nós esquecemos que aquela pessoa ela é ímpia, de que ela precisa de Jesus Cristo, porque ela tem tantos princípios cristãos, ela traz tantos valores que de fato são cristãos, mas ela não crê, ela não se arrependeu dos seus pecados e ela não colocou a fé em Jesus Cristo. Isso é um problema. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Apologética, outro ponto aqui para a gente pensar. Ele conta uma história aqui. Conheci um homem que foi muito usado como pregador evangélico e que talvez não ocupasse o segundo lugar em relação a qualquer outro em sua época. Porém, começou a gastar o tempo, cada domingo, no seu púlpito, atacando a igreja de Roma e o modernismo, e deixou de pregar um evangelho positivo. A apologética ocupara o lugar de verdade central do evangelho. Vejam, irmãos, que o exemplo que ele traz aqui, a igreja reformada, ela vai ter uma tendência muito grande em cair. E nós precisamos estar muito atentos a isso. É o fato de que nós, pelo fato de termos a noção daquilo que é a verdade, deixarmos de ensinar, de exortar na verdade. Ele coloca aqui um termo muito interessante para a gente pensar. O evangelho positivo. Evangelho positivo. É o fato de que nós precisamos ensinar as verdades do evangelho e também precisamos ensinar o que a gente pode entender aqui, o evangelho negativo, aquilo que não é o evangelho. É isso que ele quer trazer. O grande ponto da apologética, e o exemplo que ele traz aqui, é de que esse pastor, ele estava usando o evangelho negativo, dizendo aquilo que não é evangelho, e se esqueceu do ponto mais importante, que é o evangelho positivo, aquilo que de fato é o evangelho. E nós estamos vendo isso em Romanos, mais uma vez, não tem como não citar. Nós estamos vendo doutrinas importantes para a fé. E já pensou se nós simplesmente, e os irmãos que pregam aqui, simplesmente gastassem um tempo apenas dizendo e criticando aquilo que não é evangelho, esquecendo-se de ensinar aquilo que é? Esse é um ponto muito importante para nós pensarmos. E ele faz aqui nesse ponto a gente pensar sobre um exame. A maior parte do meu tempo é ocupado na argumentação acerca de pontos secundários da fé. Veja, esse é o exame que nós precisamos fazer. A gente citou aqui o exemplo de um pastor. Mas nós, estudantes da palavra, que amamos a lei de Deus, vamos, vez ou outra,
nos deparar com um momento em que nós devemos expressar a nossa fé, expressar fundamentos da fé. E a pergunta feita aqui é: nós estamos gastando tempo demais com argumentação acerca de pontos secundários da fé? Como disse, nós precisamos nos policiar para que isso não venha a acontecer. Aí outra pergunta que ele faz, ainda sobre apologética. Tenho notado que praticamente nunca falo com outras pessoas acerca de suas almas ou acerca de Cristo. Ou seja, aquilo que é fundamental à fé. Aí a gente pode meditar em 2 Coríntios 3:5. Vou pedir ao irmão que leia 2 Coríntios 13:5, perdão. 2 Coríntios 13, capítulo 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Aprovai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Veja que esse versículo poderia ser a base do nosso estudo. Não é? Examinai a vós mesmos. Porque, de fato, o que nós estamos sempre prontos é examinarmos aos outros, ou apontarmos o dedo aos outros. Veja como isso está totalmente ligado com todo o capítulo 7 de Mateus. Mais um ponto para a gente pensar. Estudo teológico, que está muito ligado ao que a gente viu agora, apologética, né? Ele divide aqui para nós não esquecermos. Isso é interessante, porque eu pensando sobre isso, gente, são muitos pontos, mas é interessante como ele divide, trazendo exemplos para que nós sintamos encaixados em algum desses. Em algum desses a gente vai olhar, precisa meditar e se policiar. Ou seja, pessoas que exacerbadamente estão interessadas em doutrinas cristãs meramente porque elas envolvem uma questão intelectual. Infelizmente, o que nós vemos são exemplos de pessoas que os irmãos aqui da igreja citam isso e falam isso frequentemente, pessoas que no boom da reforma, dos estudos da reforma protestante aqui no Brasil, né, onde houve uma grande parte de pessoas olhando para a fé reformada, o que nós vimos é que agora muitas dessas pessoas estão buscando outros meios de se parecerem intelectuais. Alguns indo até para a igreja romana. Mostra de fato que essas pessoas se encaixam nesse ponto de maneira que nós devemos nos entristecer, né? Porque são pessoas que conhecem a Bíblia, mas que precisam ter um encontro com Jesus Cristo, de fato. E ele coloca: não há qualquer ponto de vista da vida e do mundo moderno comparável com a teologia cristã. Ok? Porém, a teologia cristã, sem o Cristo da teologia cristã, não há nada que a sustente. Então precisamos estar atentos a isso. E aí vem um ponto que os irmãos pentecostais tendem mais a isso, mas no nosso meio também há pessoas que vão ter sérias tendências a cair nesse ponto. De novo, lembrando que a gente está tratando aqui de exageros. E o exagero aqui é o ensino profético. A Bíblia contém muita coisa pertencente ao ensino profético. E é nosso dever nos familiarizarmos com o mesmo. E ele cita aqui de um homem, que um homem pode passar tão facilmente todo o seu tempo pensando sobre a Rússia
sobre o Egito, sobre Israel e sobre outros países, procurando desvendar e determinar tempos e épocas em termos de passagens como Ezequiel 37, Daniel 7 e outros trechos proféticos, que toda a sua vida se dedique exclusivamente a esse mistério. De novo, esse é o problema, se dedicar exclusivamente a esse mistério. E essa semana eu ouvi de um aluno meu, um senhor, crente em Cristo, mas a gente conversou sobre isso. Ele colocou uma coisa que me chamou a atenção. O que aconteceu no Rio Grande do Sul não foi uma tragédia. E eu não entendi de primeira, né, o que ele queria dizer com isso. Como assim não foi uma tragédia? É porque Deus está punindo. Está se cumprindo aquilo que o Senhor falou. Né? E o contexto, basicamente, é que nós sabemos que no Rio Grande do Sul há uma tendência ou um número muito grande de espíritas, né? E esse era o contexto. E o ponto que eu discuti com ele ali era sobre como assim não é uma tragédia, irmão? E aí eu coloquei para ele, se a gente bate o carro, né, que o Senhor nos livre disso, não é a vontade de Deus que a gente batesse o carro ou que a gente viesse a morrer? Isso não seria uma tragédia? Aí ele só olhou para mim e a gente continuou conversando sobre isso, né? Mas o que eu vi ali, que a gente pode ler pelo contexto, é uma tendência de apontar e dizer aquilo que o Senhor está fazendo. É óbvio que foi o Senhor que permitiu que acontecesse aquilo, né? Mas, de fato, como que nós vamos lidar com isso? Né? A gente vai chegar já apontando e dizendo o porquê disso aconteceu. A gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Não julgueis de maneira ímpia, de maneira a sermos não sábios, a maneira como vamos colocar as palavras, principalmente quando é para dizer ou falar sobre punição, né? Muito cuidado. O nosso meio é muito assim, né? Eu e o Danilo fomos no workshop, comentei lá com vocês também, né? Uhum. Aí tem muito essa questão de espiritualizar o que não é espiritual, né? Achando que está diferenciando o natural do espiritual, mas o cara está espiritualizando o que não é espiritual. E muito nessa onda profética, né? Mas é uma profecia longe da escritura, né? Uma profecia subjetiva. A pessoa, ela entende que o que ela faz, né? Lá, por exemplo, o baterista, ele entende que ele tocando tambor, ele está profetizando. Então, como é que tocar tambor você está profetizando? Se profecia é falar, né? Tá ligado? Profeta, verbo, falar. Então, está profetizando o que? Som, né? Aí cada um entende esse som como uma mensagem na sua vida. Cara, e é isso que é a nossa realidade é essa hoje. Qualquer lugar que tu for, qualquer evento, qualquer igreja que tu entrar, essa é a pegada. Porque às vezes a gente está numa igreja, na nossa igreja aqui, estamos nas nossas programações, não tem ideia do que às vezes está acontecendo, que as pessoas estão crendo lá fora. Porque o negócio é bizarro, cara. O negócio é bizarro que as pessoas estão crendo. É bizarro demais. Eu atendi no escritório, né? Depois eu achei até engraçado, fiquei rindo, porque o negócio é bizarro demais. Assim, de onde que a pessoa tira um negócio desse? O cara tá falando, eu sou cristão, e você também é e tal. Eu falei, não sou. Ele, qual linha que tu é? Eu falei, sou da linha presbiteriana. Ele, pô, presbiteriano, muito bom, né? Ligado à palavra. Eu falei, pô, legal, então o cara vai seguir uma linha, né? Aí eu perguntei, você qual denominação? Não, eu sou cristão apocalíptico. Ele falou que ele é cristão apocalíptico. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu falei, como assim, cristão apocalíptico? Não, eu prego o apocalipse. Eu sou cristão na linha apocalíptica. Cara, eu parei de conversar com ele ali mesmo. Eu falei, não tem que conversar com esse cara. É o cara do Illuminati, mano. É o cara que trouxe várias paradas de Illuminati. Aquelas paradas, alguém deve ter visto já o DVD do Illuminati. Eu vi na época que eu era da igreja pentecostal.
É aquilo, o cara prega que tá no Illuminati, cara. É aquilo lá, você, ele no berço, não deve ter visto essa bizarrice do Illuminati. Mas depois tu bota no YouTube e tu vê. É um stand-up, cara. É um stand-up com pegada apocalíptica. Mas enfim, só pra a gente ter uma noção de que é isso que as pessoas estão crendo, cara. E as pessoas estão nisso, tão certos de que isso é a verdade, de que elas não estão abertas nem para ouvir, sabe? Você falar de questões básicas, né? Não vai nem falar de pós-milenismo, né? Isso aí está longe de cogitação de conversar com as pessoas. Pós-milenismo, amilenismo, isso aí as pessoas estão crendo em deixá-los para trás, né? Em relação a Apocalipse. Enfim, é só para a gente ver a importância do ensino correto, né? Uhum. Porque isso estão crendo em muitas coisas que anulam o Evangelho. Que é o que você está trazendo aqui, né? A questão do Evangelho positivo e negativo. Mas é doideira, que a gente fica no meio assim, todo mundo professa o mesmo Cristo, crendo em coisas totalmente diferentes um do outro. Mas isso é complicado, você fica pensando, né? É muito triste, né? Imagina um profeta que toca tambor e vem o livro da Bíblia, o profeta que toca tambor. O que vai vir escrito? É a partitura. Mas tem que levar em conta também, lá no Rio Grande do Sul tem muitos cristãos também, tem missionários, apesar do espiritismo, mas eu acho que lá vai além do espiritismo. Lá é com a cidade da magia. Existe criação de bodes para sacrifício, mas só que existem também missionários, cristãos, que vão atingir o outro. Enquanto a gente estiver na terra, o sol e a chuva vai cair sobre bons e maus. Exatamente. E uma maneira que nós precisamos olhar é como o Senhor tem propósito em tudo, né? Porque o que uma tragédia traz, se não corações mais quebrantados, né? E que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão ali pregando o Evangelho, igrejas cristãs estão ali em pé, né? Inclusive igrejas presbiterianas, como de Canoas, tem tido reuniões diárias lá, lotadas. Imagina isso no Rio Grande do Sul, imaginar igrejas, uma igreja presbiteriana cheia todo dia e a pregação do Evangelho diário ali. Isso não aconteceria em momentos normais, né? Então o Senhor agindo aí. Interesse exagerado pelas diversas traduções da Bíblia. Aqui ele coloca um exemplo muito rápido sobre isso, né? De pessoas que, graças a Deus a gente não tem essa tendência aqui na nossa congregação, mas de pessoas que estão sempre buscando uma nova versão da Bíblia e colocam isso como prioridade. E ele comenta aqui, as traduções por si mesmas podem ser muito valiosas e úteis, mas uma vez que alguém fique tão absorvido e interessado por elas, provavelmente passará a preocupar-se mais com a tecnicidade das Escrituras do que com o alimento espiritual que elas nos proporcionam. Eu lembrei de um caso de um irmão que ele estava falando sobre um pastor que escreveu uma versão bíblica. E isso me impactou bastante, que ele disse que muitos pastores não iam gostar da versão bíblica dele, porque não iam ter mais o que ensinar. Ele colocou esse ponto e eu fiquei meditando sobre isso, né? Que afronta e que ignorância, né? Ele não entendeu o papel do pastor e o papel da Escritura de ser iluminada, ou o pastor ensinar de maneira correta. E mais que isso, o pastor não só ensina, como ele aplica e pastoreia, como o nome já diz, né? Ou seja, de fato as pessoas estão se apegando a versões bíblicas de tal maneira que essa é a melhor versão agora, então
não vai ter mais utilidade o pastor. Ou seja, um exemplo bem ao extremo para nós entendermos esse ponto aqui trazido pelo pastor Martin Lloyd-Jones. O último, interesse exclusivo pela graça. Irmãos, a gente está vendo isso em Romanos e a gente pode olhar, por exemplo, que a gente já viu, onde fala da lei, que a lei, ela escancara o nosso pecado. E sem a lei, não há graça. Sem a lei, não há graça. Não tem como haver graça se não há lei nesse contexto. Entendendo que nós nos arrependemos do nosso pecado, dos nossos pecados, porque nós olhamos, nós lemos a lei, nós olhamos a lei, nós meditamos na lei. E aí nós somos constrangidos e a graça do Senhor habita em nós. Ele coloca aqui: uma vez mais, lembro-me de certo homem que se converteu, mas que em seguida caiu em pecado. Eu me sentia bastante inclinado a ajudá-lo, até que descobri que ele estava mais do que inclinado a ajudar-se a si mesmo. Em outras palavras, ele veio e confessou o seu pecado, mas imediatamente começou a sorrir e a dizer: afinal de contas, existe a doutrina da graça. Senti que ele estava saudável demais. Ele havia começado a curar-se um pouco cedo demais. A sua reação diante do pecado deveria ter sido uma profunda penitência. Quando um homem se encontra em saudável condição espiritual, não encontra alívio tão facilmente assim. Sente-se um incapaz e vil. Aqui é um exemplo do hipercalvinismo, né? Pecado e é uma falsa doutrina, de fato. Olá, podem chegar, pode sentar aí, gente. De fato, nós precisamos estar atentos a esse erro que facilmente nós podemos cair, entendendo o que é graça, entendendo que somos salvos por aquilo que não somos capazes de fazer, ou seja, somos salvos pelas obras, as obras de Cristo. Nós sabemos que muitas vezes nós podemos olhar, essa é a tendência do nosso coração, ok? Podemos olhar para isso e dizer: ah, não, fui perdoado dos meus pecados, e já não há mais em mim um arrependimento onde eu olho e me entristeço pelo pecado. Esse é o ponto. Se entristecer pelo pecado, lembrando daquilo que foi feito. O pecado é algo que entristece a Deus. Nós somos salvos para quê? Salvos para boas obras. Não é isso que a gente lê lá em Efésios? E de fato, quando não cumprimos o nosso propósito de fazermos aquilo que o Senhor nos ordena, devemos nos entristecer. Agora, irmãos, a gente vai terminar com uma longa citação do pastor, para a gente poder meditar, e depois, algum irmão quiser contribuir, fique à vontade. Depois que você tiver frequentado todas as reuniões e denunciado o comunismo até o ponto de quase não lhe restar fôlego para continuar falando, após você ter exibido a sua apologética cristã, bem como o seu admirável conhecimento teológico e a sua compreensão sobre os sinais dos tempos e seu completo esquema dos próximos 50 anos, e após você haver lido todas as traduções da Bíblia e ter mostrado sua eficiência quanto à parte mecânica das Escrituras, então eu lhe farei a seguinte indagação: o que você pode dizer
sobre o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Você sabe bem mais do que sabia há um ano atrás, mas você conhece melhor a Jesus? Você denuncia muitas coisas erradas, mas você ama a Cristo mais do que antes? O seu conhecimento sobre a Bíblia e suas traduções tem se tornado singularmente grande e você se tornou um especialista em assuntos apologéticos. Mas está você obedecendo crescentemente à lei de Deus e a Jesus Cristo? O fruto do Espírito Santo vai se tornando mais e mais manifesto e evidente em sua vida? Isso nos faz pensar sobre a parte mecânica da fé. Nós falamos tanto sobre os meios de graça, a oração, a leitura da palavra, de como nós precisamos cultuar ao Senhor, estarmos aqui todos os domingos. Como o ímpio pode fazer isso? O ímpio pode ler a Bíblia, o ímpio pode orar, o ímpio pode cultuar ou frequentar os cultos, né? Está ali frequentemente nos cultos. E aí, a gente volta para o texto de 2 Coríntios, para nós meditarmos. Convidar todos os irmãos a abrirem agora 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Leia esse texto tendo em mente Mateus 7. Isso é muito sério, irmãos. Não é à toa que no livro ele coloca 3 capítulos só sobre essa passagem. A gente resumiu aqui em 2, em apenas 2 estudos. Imagina se a gente seguisse o livro, seria um pouco mais cansativo, mas mostra a ênfase que ele quer trazer em cima de Mateus 7, 21 a 23. Precisamos nos examinar para que não sejamos esse que grita Senhor, Senhor. Mas o Senhor dirá no último dia: eu não vos conheço. O Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Algum irmão quer comentar?